Eu converso com essa figura admirável, queridíssima, amada mesmo, de Luiz Carlos Barreto, o Barretão, que completa 94 anos nesta sexta-feira, dia 20, para a alegria de todos nós, para a alegria desse país, que tanto deve a ele. Barreto, agora quem vai te fazer uma pergunta é um dirigente da CUT, aí do Rio de Janeiro, José Antônio Garcia Lima. Primeiro eu quero saudar o pessoal da TVT todo, Tarcísio à frente, um abraço para todos. Segundo, dizer da minha alegria de participar do programa do Juca, que entrevista hoje o Luiz Carlos Barreto, Barretão, meu amigo. Barretão, você é um dos mais notáveis defensores de um projeto Vale Cultura, com a expectativa de que esse processo, esse programa, pudesse popularizar a cultura, levando as pessoas com mais facilidade ao cinema, ao teatro, aos shows musicais, enfim, que desse acesso à cultura a todos aqueles que hoje têm uma dificuldade enorme para sequer sobreviver. Fala um pouco desse programa, Barretão. O que é que você espera? Qual é a grande expectativa e qual é a linha que a gente vai ter que seguir para implementar esse processo? Um abraço. Ô Lima, grande abraço. Lima, nós estamos muito bem antenados. Parece que a gente tem dormido juntos. Porque é uma das coisas que não me sai da cabeça, é esse Vale Cultura, que foi votado ainda no segundo mandato. O projeto de lei foi votado na Câmara a pedido da Presidência da República, do Poder Executivo, né? Que era uma luta nossa de que no Brasil tem esse cacuete de financiar a produção cultural. Tudo bem, mas financiar a produção cultural para quem? Então, o cinema, que é uma diversão popular, tornou-se no Brasil uma diversão de classe média, de média para alta. A classe média baixa e o operário não tem orçamento para ir a um cinema, ir a um teatro ou ir a um show de música. Então, esse negócio, eu vou citar aqui de novo o grande pensador Roberto Rossellini, que em 1977 ele deu uma entrevista para uma revista francesa chamada Cahiers de Cinéma, e onde ele formulou um pensamento que revolucionou toda essa questão cultural. Ele falou: o homem moderno, nas 24 horas do dia, tem 8 de trabalho, 8 de sono e 4 de ocupações domésticas. Portanto, lhe sobram 4 horas por dia de tempo livre. É uma obrigação dos governos nacionais de cada país se preocupar de como preencher este tempo livre
do cidadão. Então, é preciso que os governos tenham uma consciência de que a produção cultural é tão importante quanto a produção de alimentos. São duas coisas que você tem que alimentar o corpo e tem que alimentar o espírito. Senão, essa sociedade vai ficar ao sabor de quê? O tempo livre, sem uma política cultural de desenvolvimento de produção e do consumo dessa produção. Porque não adianta nada você ter uma produção ali de alimentos, como o Brasil tem, e a produção de alimentos é toda exportada. A agroindústria é como dizia o nosso Darcy Ribeiro, você fica exportando a soja brasileira para alimentar porco no Japão e na China. E enquanto isso, o povo brasileiro aqui carente, as crianças carentes de proteína, entendeu? E a proteína brasileira está sendo exportada, financiada pelo governo. O governo, na verdade, o governo brasileiro financia a fome no Brasil, porque financia uma indústria de alimentos e não tem consumo, porque o salário mínimo é um salário de fome. Então, os alimentos que são produzidos não têm consumo. Então, a cultura é muito mais grave, porque você produz os filmes, você produz as músicas, produz os livros, produz a pintura, e isso tudo, quem vai consumir? A classe média alta e a classe dominante. O Brasil continua produzindo uma cultura para uma sociedade de massa, e você produz uma cultura de salão. O intelectual, o autor brasileiro, se quiser que seu produto seja consumido, tem que produzir segundo o gosto daquele público que tem poder aquisitivo para consumir cultura. Então surgiu não só na China, na Europa, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, que já tinham uma indústria cultural potente. Então, os países passaram a ter mais atenção com esse, e criou a indústria criativa do produto, do lazer cultural, através dos meios de comunicação de massa. Não é e daí surgiu a nossa ideia de fazer aquele Vale Cultura para o assalariado receber no Vale Transporte, o Vale Alimentação e o Vale Cultura, para aumentar o consumo e o produtor cultural saber que tem um público que não é um público, vamos dizer, enquadrado num gosto dominante, de uma cultura dominante. Barretão, então, esse negócio não foi implementada até hoje. A lei está na gaveta, é uma lei vigente e que nós
temos pensado muito que a primeira reivindicação do próximo governo federal, seja ele qual for, né, seja ele um governo de centro-esquerda, ou seja, um governo de centro-direita, democrático, nós vamos exigir uma política de financiamento ao consumo dos bens culturais.